Pessoal da torcida tricolor, estamos voltando com Taticamente Falando com o Raimon Monteiro. A gente tinha feito só uma prévia, né? E aí agora a gente resolveu voltar com tudo, que é um programa que serve para explicar um pouco, esmiuçar e analisar tudo de tática e principalmente relativo ao São Paulo. E a gente vai começar falando um pouquinho do Aguirre, né? Estamos aí para isso, né? Falar do Aguirre, falar de futebol, falar de tática. E o Aguirre foi uma grande surpresa, né? O que você viu de diferente? Porque a gente tinha o Dorival e o Dorival estava com uma certa dificuldade em implantar uma coisa que nem a gente falou no vídeo lá, piloto, e agora o São Paulo de repente, pum. Acho que é legal, o bom também da gente fazer essa análise do Aguirre nesse momento é que não aconteceram muitos jogos, né? O Aguirre só dirigiu o São Paulo 6 vezes, então dá para fazer aí um apanhado geral, curto, mas com bastante mudanças, né? Que teve nesse curto espaço de tempo que o Aguirre está treinando o São Paulo. A gente lembra naquele jogo contra o São Caetano, a estreia dele lá em São Caetano do Sul, que o São Paulo perdeu, e ele manteve o time que o Dorival vinha jogando, principalmente com o Cueva, Nenê e Diego Souza, que era uma crítica que se fazia muito ao São Paulo. Que ficava um time, ficava um time muito pesado, um time previsível e tal. E ele manteve esse time naquele jogo e foi muito criticado por isso, né, depois principalmente do resultado, né, que o São Paulo acabou perdendo por 1-0 naquela ocasião. E eu vi da seguinte forma, que ele quis ver o que estava acontecendo, né? Pô, estou chegando agora, não vou conseguir mudar muito o time, então eu vou ver o que está rolando, vou manter o time e depois disso, ver de perto, posso tirar minhas conclusões. Para o jogo seguinte ele mudou no que para mim era o principal problema do São Paulo, eu até falei naquele piloto lá que a gente gravou no Morumbi, que era a questão da saída de bola do segundo volante, né? Tendo Petros e Jusilei, o time ficava muito pesado, a bola demorava muito para sair de trás e fazer essa transição ofensiva e, por consequência, no efeito dominó. Se ela demorar muito para sair de trás, ela vai demorar muito para chegar à frente e assim sucessivamente atrapalha as ações de ataque. Ele mudou o time para o jogo seguinte, colocou o Lisieiro, o time teve uma resposta interessante e tal. Aliás, até uma coisa do Lisieiro que pouca gente lembra. O Lisieiro entrou porque o Reinaldo e o Edmar tiveram problemas, né? E aí talvez tenha sido o briga do Jardine de indicar ou falar, mas assim, talvez ele não tivesse procurado o jogador se um dos dois estivesse em condições, né? Hoje é um cara fundamental, pelo menos na minha visão, assim, do time que ele tem formatado para jogar hoje, não dá para pensar mais no São Paulo sem o Lisieiro no meio campo. Hoje é um cara fundamental para fazer esse time jogar, para coordenar as transições ofensivas, porque ele é um jogador diferente, né? Dos outros dois meio-campistas que o São Paulo tem, Petros e Jusilei, as características dele são muito diferentes. Ele joga com a cabeça erguida, tem bom passe, uma boa visão, posicionamento. É um cara que, apesar de jovem, é muito maduro no jeito de jogar, né? Então a gente viu a entrada dele que foi fundamental contra o São Caetano. Eu acho que ele fez um jogo muito interessante aquele dia. E para o jogo da semifinal contra o Corinthians, aí o Aguirre mudou um pouco mais a direção daquele time, né? Que aí ele entra num 4-1-4-1 contra o Corinthians, ele vinha jogando os dois jogos no 4-2-3-1, que é aquele esquema, linha de 4, né, os 4 defensores, 2 laterais, os 2 zagueiros, os 2 volantes e os 3 meio-campistas. Um meia mais centralizado, que na maioria das ocasiões era o Cueva, os 2 homens de lado, que são aqueles jogadores de velocidade, Nenê e Valdívia, e o centroavante, né, que em muitos momentos foi o Diego Souza ao longo do tempo que o Dorival treinou o São Paulo. Ele mudou o esquema para um 4-1-4-1, que para contextualizar assim e pegar rápido, é o mesmo esquema da seleção brasileira. Tem a linha de 4, um primeiro volante, que no caso da seleção é o Casemiro, e aquela linha de 4 à frente, com 2 meio-campistas, 2 homens abertos e um centroavante. O São Paulo tem jogou desse jeito, né, as 2 partidas contra o Corinthians em Itaquera e no Morumbi, as 2 partidas, e com algumas mudanças interessantes, né? Jusilei como primeiro homem do meio-campo, como foi em alguns momentos com o Dorival no ano passado, que o Dorival jogou dessa forma. O Lisieiro entrando como um cara pela esquerda ao lado do Petros, abertos o Trellis de um lado e do outro lado o Marcos Guilherme. Com o Nenê jogando como 9. Mas por que o Nenê de 9? Muita gente se perguntou, né? Muita gente nem, assim, a gente vê as escalações, as prévias, nem colocava o Nenê nessa posição, né, como 9. E o Aguirre pensou uma coisa que é muito óbvia. Para fazer esse lado de campo, que seria a única posição que o Nenê poderia fazer, ele precisa de um cara que tenha um vigor para fazer esse vai e vem, né? Voltar na marcação. E o Nenê já está com comunidade. E o Nenê não tem condições de fazer esse trabalho. Ele mesmo falou isso, que o Dorival, a dificuldade que ele tinha era essa, né? Ele tinha que se deslocar muito defensivamente. Sim. A hora que ele ia correr para fazer o ofensivo, ele já não tinha mais força. Não tinha, exato. Então ele deixou o Nenê mais plantado, mais centralizado, e o Trellis aberto, porque o Trellis tem esse vigor de poder fazer esse corredor, o lado, ajudar o lateral na marcação. E eu acho que o que foi a principal mudança do São Paulo, pelo menos nesse período com o Aguirre, é que o time conseguiu ter uma identidade e conseguiu ter uma postura diferente em relação àquela que ele tinha jogando com o Dorival, né?
um time bem compacto, um time bem aguerrido dentro de campo. Dá a impressão que ele grita com os caras, tem que jogar hoje, porque assim, os caras entram num esquema tropa de elite, né? Os caras entram assim... Mudou muito a atitude do São Paulo, acho que essa é a principal palavra, né? Atitude. Eu inclusive escrevi lá no Taticamente falando sobre esse jogo contra o Corinthians, que mudou a atitude do time. Embora ele foi eliminado, né? Tivesse sido eliminado naquela noite, ele saía com pontos positivos de Itaquera, saía fortalecido daquele jogo. Até com respeito do adversário. Exatamente. Muitos torcedores do Corinthians reconheceram, fazia anos que a gente não enfrentava um São Paulo, que é um São Paulo cascudo, que é um São Paulo que não se entrega. Que assim, é muito difícil a gente retomar a era de ouro do São Paulo com o Tele Santana, que era aquele São Paulo que brigava assim por aquela questão ética do Tele e tal, e ainda dava uma aula de jogar bola. É muito mais tranquilo ter um time tipo de 2005, que é a cara do Lugano, que é a cara provavelmente do Aguirre também, esse sangue uruguaio, né? Até porque também o jeito de jogar futebol mudou, né? De 92 até de 2005 para hoje. Então, o São Paulo nitidamente é um time que não tem tanta qualidade técnica, assim como outros no Brasil. Sei lá, a gente pode citar Grêmio, Flamengo, Palmeiras, que tem mais jogadores no seu elenco. Então ele tem que tentar compensar isso de alguma forma. Tenta fazer isso estrategicamente, monta um time compacto, monta um time que vai ser muito intenso na hora de marcar, e foi em todos esses jogos, né, de mata-mata que teve até agora. Teve uma oscilação contra o Atlético Paranaense, que ele também jogou dessa forma, né. Foi até interessante porque nas prévias daquele jogo contra o Atlético Paranaense, muitos falou que o Aguirre ia jogar com 3 zagueiros, tinha treinado daquela forma. E aí quando o time é escalado não tinha nada disso. Eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa para ver o jogo, fiquei até surpreso na hora que eu vi a escalação, porque eu esperava essa time com 3 zagueiros. E ele não fez isso, o time oscilou, porque é natural, são seis jogos, né? Antes do Atlético era muito pouco para implementar uma coisa assim. Eu acho que aquela semana do Atlético foi a primeira que ele teve cheia para treinar o time, né? Então não dá para você medir também tanto o trabalho do treinador assim, porque ele tá no São Paulo, deve fazer o quê? Um mês e meio agora? E às vezes tem isso também, que o treinador ele pensa taticamente, tem esse pragmatismo, no caso do Aguirre, né? De até tentar fazer uma coisa mais simples do que o Dorival vinha propondo, e talvez isso até se encaixe mais com o São Paulo de hoje. Mas assim, tem esse desafio de num mata-mata, no primeiro jogo de mata-mata, colocar 3 zagueiros. Sim. E às vezes também, quando o cara monta tudo certo, um gol, um lance fora, porque às vezes acontece. Tipo, o cara montou tudo certo, mas a gente teve um jogo até com o Dorival ainda, contra o Corinthians, que os caras fizeram gol nos primeiros minutos de jogo. Sim. Aí arrebenta, né? Porque assim, você pensa numa situação de vou suportar tanto de pressão, vou propor, muda tudo, né? Então, eu até discutia isso ontem com um amigo meu, falando especificamente sobre a Liga dos Campeões, a gente estava conversando, que esses jogos, né, da última semana que a gente teve, muitos deles saíram gols no começo. E um gol no começo ele condiciona demais o jogo, né? A gente viu o exemplo de Liverpool e Manchester City, o jogo de volta. Saiu o gol do Gabriel Jesus no começo. A postura do Liverpool foi outra, o Liverpool se afobou um pouco, tal, até ele voltar pro jogo demorou. Aconteceu a mesma coisa com Roma e Barcelona, aconteceu com Real Madrid e Juventus. Então um gol no começo ele condiciona demais o jogo. Nesse caso do São Paulo e Corinthians lá do Pacaembu, 2-1, um gol no começo ele muda a estratégia, porque você entra para jogar de uma forma, sai um gol no começo, você tem que mudar o jeito de jogar, né? E uma coisa desse São Paulo do Aguirre, que muita gente ficou preocupada, e alguns técnicos, quando mudam muito, falam de professor Pardal. Ninguém falou isso do Aguirre. Mas o Aguirre fez mudanças profundas durante a partida, né? Então, como é que você vê essas mudanças? E como é importante ter o Lisieiro, que é versátil. Exato. Quer dizer, a versatilidade hoje é uma das coisas mais importantes para um jogador, um técnico desses. Eu até brincava ontem com um amigo lá no trabalho que chegaram uns estagiários novos, eu até brincava com ele, que quem joga em várias posições está sempre jogando, né? Que é o caso do Lisieiro, por exemplo. No jogo contra o Rosário Central, ele entrou, né, com os 3 zagueiros, como havia prometido, Militão, o Arboleda e o Rodrigo Caio. O Arboleda de uma fase espetacular também, tem jogado muita bola. E com o Regis e o Reinaldo nas alas. Então mudou de novo o esquema, né? A gente lembra que ele jogou os 2 jogos contra o São Caetano no 4-2-3-1. Os 2 jogos contra o Corinthians no 4-1-4-1, e para esse jogo contra o Rosário Central ele foi jogar num outro esquema com os 3 zagueiros, né? Que dá pra gente nomear um 5-3-2, porque ele teve uma primeira linha de 5 homens, porque o São Paulo se defendeu mais, né, do que atacou. E isso é até um estilo do Aguirre, mais reativo do que propositivo. Propositivo é você propor o jogo, você querer ter a bola, você falar, eu vou ter a bola e eu vou te atacar e eu vou comandar o jogo. Você reagia, você esperar, se compactar e tentar sair nos contra-ataques. Então a gente pode falar, o São Paulo não tem velocidade para ser um time reativo. Mas em alguns momentos ele também tenta ter a bola, controlar. Aconteceu no jogo contra o Rosário Central isso. Então foi muito interessante ver essa linha de 5, com os 3 meio-campistas à frente, né? Petros, Jusilei
e o Lisiero. Eu acho que até o Petros vinha devendo um pouco desde o começo do ano, mas jogou muito bem nesse jogo contra o Rosário Central, né? Fazia tempo. Foi o primeiro jogo dele da temporada. E uma Sim. coisa que o Perecini, que escreve as colunas de sexta, ele comentou do Lisiero no Twitter dele, né? Ele falou do Lisiero de quando foi pra lateral e teve que ser defensivo, porque na base ele era muito mais um jogador de armação e o cara foi preciso, foi bem. Então assim, dá pra contar pra ele num jogo em que você sabe que o adversário vai... Uma outra situação também que condiciona o jogo, né? A expulsão do Rodrigo Caio. Eu fiquei pensando, né, logo quando ele foi expulso, pô, como que esse time vai suportar agora, né? Porque ele teve que mexer ali na estrutura da equipe. Manteve o Regis na lateral direita, trouxe o Militão para fazer uma dupla de zaga com o Arboleda e puxar o Lisiero para a lateral. E reajustando o time, abriu de volta o Trellis, Petros, Jusilei e o Lucas Fernandes também entrou. E entrou muito bem também, né? Com o Aguirre já é a segunda vez que ele entra muito bem. Então, aí nós temos mais uma opção e o Cueva começa a perder muito espaço, porque o Nenê jogando bem, né? E o Lucas Fernandes, esses jogadores, aí que a gente sempre fala, às vezes a gente condena um jogador, quando chega um técnico novo, às vezes esse técnico conserta o jogador, então eu sempre falo, gente, bota uma tábua rasa, começou, vamos voltar ao zero para analisar esses jogadores. E uma coisa que é legal desse jogo que você falou, nós tivemos uma expulsão, e nessa expulsão, o Aguirre conseguiu mexer no time, sem a dupla ali, Aguirre e Jardine, não sei o quanto o Jardine opina ali, mas vamos considerar os dois. Eles mexeram na estrutura, porque aí você já não tem os jogadores, você não consegue fazer um 4-1-4-1, tá faltando um. Né? Então tem um jogador que vai se dobrar. Né? Você tem um cara expulso, a linha de 4 defensores, 4 meio-campistas e um cara mais avançado. No caso foram Lucas Fernandes e Nenê abertos. Em alguns momentos o Trellis abertos, Petros e o Jusilei por dentro, com a linha de 4 E o Regis quando saiu foi porque cansaço, né? Porque o cara também chegou há pouco tempo, então. E aí ele estava se desdobrando, né? Tem toda Exato. Mas é um cara que me pareceu bem fisicamente, né? No próprio segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense que ele entra. E nesse jogo também contra o Rosário Central, que ele foi titular, me pareceu um cara que vai fazer bem esse lado do campo. E eu acho que esse esquema com 3 zagueiros ele tem tudo pro Aguirre manter ele e jogar assim mais vezes. É claro, contra o Paraná em casa talvez não seja até prudente você jogar com 3 zagueiros e 3 volantes, embora o Lisiero seja um cara que tem uma boa saída. Dá pra você jogar um pouco mais, dá pra você sair mais. Dá pra ter, por exemplo, o Lucas Fernandes entre esses meio-campistas e o Lisiero aberto outra vez. Dá pra você variar mais, dá pra dar uma oportunidade pro Cueva, que muita gente pede. E eu acho que ele é o melhor jogador. Ele é mais lúcido, é que nem eu falo, muita gente fala, mas você critica muito o Cueva. Eu critico o Cueva pelas posturas que tem. Mas se o Aguirre, acho que isso não é nem Aguirre, se Lugano, Raí, Ricardo Rocha resolverem o problema dele e conscientizarem o jogador, ele já tomou puxão de orelha até do treinador do Peru. Quer dizer, então o problema é o jogador. Se ele quiser jogar bola, ele pode jogar bola. Eu acho que o que é interessante assim, em relação ao Cueva, eu até conversava com meu pai, né, sobre isso, e ele fala, pô, mas o Cueva não joga, é o melhor jogador do time. Falei pra ele, assim, esse São Paulo, o perfil do São Paulo do Aguirre é um time mais sanguíneo, que precisa entregar mais. E o Cueva ele é um cara muito passivo dentro de campo, assim. Mesmo quando ele tá na seleção peruana. Pra ele, assim, é claro, eu não o conheço, não posso dizer isso com certeza, mas é o que transparece. Ele é um cara que não se incomoda muito com a derrota, né? E no futebol você tem que se incomodar com a derrota. Petros é um cara que me transparece muito mais isso. Tem mais a cara do Aguirre. Incomodado. Você percebe que Aguirre, Lugano, esses caras se incomodam com derrota. Sim, então... e ele procura jogadores com esse perfil. O Cueva, embora tenha uma reserva técnica absurda, é o melhor jogador do time, como eu disse, ele vai ter um pouco de dificuldade para jogar exatamente por esse motivo. Mas enfim, gente, esse é só aí para vocês o nosso retorno aos vídeos. Os vídeos do Raí Monteiro, taticamente falando, sempre estarão aqui no canal às 9 da noite, perguntando produção, e é 9 da noite, toda segunda-feira, menos quando tiver jogo, né? Quer dizer, só teve, eu esqueci, o do Paraná, e só que esse do Paraná é a única edição, vai ter mais um ainda, a produção aqui tá afiadíssima, então nesses dias aí pode ser que entre na terça, a live vá pra quarta, mas aí vocês vão vendo, então para não perder nada, clique nas notificações aqui do canal para receber tudo. Dá um like nesse vídeo que está numa playlist nova, a playlist do Taticamente Falando. E não se esqueça de que temos bonés! Os bonés estão aí na descrição do vídeo, boné número 12. Essa é a primeira edição que tem o 633. Se vocês estiverem vendo isso no ano seguinte, provavelmente já tem mais boné. Então veja o link da descrição aí que pode ter boné diferente que a gente vai atualizando aqui. Tá bom? Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.